Fala com Doug. Fala galera, beleza? Sou eu aqui, voltei, Douglas Corsi, e hoje estou com um convidado pra lá de especial. Vocês vão surpreender. Fica aí. Mas antes, né, como é de costume, de eu começar essa conversa que vai ser muito boa, eu quero falar dos meus patrocinadores, né? Primeiro eu quero falar do Empório Bovino Açougue, que é meu parceirão desde o começo aí, o Eduardo. Ele veio no podcast na semana passada aqui. E aí foi engraçado que hoje os meninos lá do serviço escutaram, eles vieram com um monte de questão, vieram falando como foi legal e tal. Pô, gostaram muito da postura deles, concordaram com algumas coisas, discordaram de outras coisas, mas o importante é que eles conseguiram tirar uma boa reflexão dali. E esse cara que veio é o Eduardo, que me patrocina, que eu vou não cansarei de falar, que no dia que eu falei isso aqui, ele falou assim, ó, eu te patrocino. E ele tá firme comigo aqui, então um abraço pro Eduardo aí. No meu status e no meu Instagram tem lá os kits de carne, cara, o açougue é nota 10, é coisa fina. Procurem lá e também no final do vídeo vai estar na descrição. O meu segundo patrocinador muito especial, porque eu vi crescer, é meu primo. Eu lembro dele assim, criança, ó, mãe dele segurando o colo, é sinal que o tempo tá passando. E aí é o Multiverso Studio. Então vocês estão vendo essa camiseta aqui, deixa eu me levantar para vocês verem. Essa camiseta foi confeccionada por ele. Fala com o Doug, inclusive logo vai ter a loja, para quem for comprar, não vai ter só Fala com o Doug, tá? Vai ter umas outras estampas, outros tipos de camisetas e tal, e vai ser tudo produzido pelo Multiverso Studio. Eles estão lá em São Paulo, mas entregam pro Brasil todo. A prova tá aqui, que chegou a caneca e chegou a camisa. E falando em camisa, né? Esse é o presente, pastor, do Multiverso Studio. Obrigado. Que ele manda sempre ali, ele me patrocina, ele me ajuda nas vendas aí. Show. Me ajuda com as canecas, com as camisetas, com informação, com música. Às vezes eu preciso de jingle, single, música ali. Levi, um abraço. E dados os termos, patrocinadores ok, bora pra conversa. Anderson! Estamos aí, né? A primeira pergunta que eu faço, que é de praxe pra todo mundo, é: quem é o Anderson? E vou por água já. Vamos lá. Anderson, hoje eu tenho 43 anos, sou casado com a Kelly há 23 anos, vai fazer agora em setembro, faz 23 anos que eu tô casado com ela. Mais uns 6 anos de namoro, vai para 29 anos de história. Uma vida, que eu né? tenho com ela. Tenho uma filha de 22 anos também, Letícia é o nome dela. Atualmente sou pastor aqui na Igreja Comum, né? Atuo aí nesse ramo, vamos dizer assim, não que seja um trabalho, né, uma profissão, mas é uma área que dedico, faz parte da minha vida já há alguns anos, né, a questão do pastoreio. Então, atualmente eu sou pastor da igreja, mas também atuo como psicanalista, né, tenho alguns atendimentos, alguns trabalhos nessa área de saúde mental, e também tenho me aventurado um pouco aí no ramo imobiliário, né, não é muito a minha praia, mas a gente vai fazendo umas tentativas. Cara, desafio, né? Como todo brasileiro lutando, né, para sobreviver, mas Sim. mas questão assim que eu mais gosto mesmo é a questão do evangelho, a questão de estar trabalhando com pessoas, né? Não, hoje a gente vai falar bastante sobre reflexão e vamos entrar nessa área de um pouco de psicologia ali. Sim. Das coisas que a gente tem visto, né? Eu tava ali agora, fui comprar água pra gente ali, tava vendo uma notícia ali, e a gente já vai falar delas, mas eu fico um pouco preocupado por onde o mundo está indo. E eu te pergunto, para onde que esse mundo está indo? Olha, é uma reflexão bem profunda, né? Se a gente for ver biblicamente, né, a resposta bíblica para isso, como eu sempre falo, uma linguagem mais jovial, né? Não que seja jovem, mas tá ladeira abaixo, né? A tendência é que as coisas vão piorando por causa da maldade humana mesmo, né? Você vê que o ser humano ele está sendo capaz de fazer cada vez mais a maldade, né? Você se assusta às vezes aonde o ser humano é capaz de chegar por suas ambições, por poder, por questões, né? Seja lá qual for, às vezes. A notícia que eu li agora quando eu fui comprar água é da moça que esfaqueou a cabeleireira
por conta de cortar a franja errada. É. E aí eu tava ali no caminho, eu comecei a refletir, pensando onde que a gente vai parar, né? Porque para exercer uma profissão digna, de todo respeito, né? Afinal, ele deixa a gente bonitinho, alguns, né? Outros não. E, e aí você vê, cara, ele errou a franja ali, o cabelo cresce, né? Daqui, sei lá, 3 meses, 4 meses, 5 meses, nem vai mais estar aparecendo aquele corte errado e a mulher foi e esfaqueou a outra, né? Então, eu Terrível. acho que a gente precisa entender um pouco sobre a questão do ser humano e sobre onde a gente está indo. Obviamente que a Bíblia diz que o mundo jaz, né? E que, né, o coração do homem ele é enganoso, então muita gente segue o coração e acaba se enganando nessa maldade toda, mas acho que é uma boa reflexão para a gente deitar, Sim. para a gente, né, para a gente ver, para a gente refletir. Eu costumo dizer aqui que se uma pessoa assistir aí, sei lá, não sei até quando que vai isso, até quando que Deus vai permitir, 100 episódios, 200 episódios, 300 episódios, que seja, mas se eu fizer 10 e uma pessoa for tocada em mudar, pra mim já tá valendo, assim, já tá pago, porque o mundo vem, né, saindo por uma vertente meia estranha. Sim. E durante suas palavras aqui, geralmente você fala um pouco da sua conversão ali, né? Uhum. E aí isso é uma coisa que eu gostaria de ouvir, de compartilhar com a galera. Bom, eu morava em Pinhais, né? Na verdade, eu nasci em São Paulo. Aí Conterrâneo, meus então. pais se separaram, eu tinha uns 3 a 4 anos, mais ou menos. Daí minha mãe resolveu se mudar para Curitiba e veio com os 4 filhos, né? Uhum. Eu sou o caçula de 4 homens, né? Então viemos para Curitiba e a minha mãe, enfim, construindo a vida dela aqui, trabalhando quase que 24 horas por dia para educar os 4 filhos. Então eu cresci nesse lar, assim, meio que desestruturado, né? Passando muita dificuldade financeira, porque, enfim, educar 4 filhos sozinho não é Não é fácil, né? fácil. Minha mãe foi uma guerreira ali. Mas tive uma infância boa, razoavelmente boa, assim, né? Na época a gente podia brincar na rua, não tinha tanto perigo, né? Então brinquei Saudades. muito na rua, tinha muita amizade com vizinhos, então foi uma infância legal. Só que chegando ali na minha pré-adolescência, crescendo junto com os meus amigos, a gente acabou também conhecendo as coisas erradas juntos, né? Aí logo tivemos as primeiras experiências com álcool e já me embriagando cedo já, eu com 12 anos já estava tendo experiências com embriaguez, assim. E eu lembro que existia uma carência muito grande, né, em mim, assim. E como eu era mais novo e os meus amigos também eram mais velhos do que eu, tinha aquela questão, assim, de eu querer me sentir parte, Se enquadrar no se grupo. enquadrar. Então eu queria sempre ser o mais loucão, né? Então eu sempre bebia muito, sempre aprontava muito nesse sentido. Não fui mulherengo, né? Por incrível que pareça, assim, mas questão de droga, de bebida, eu mergulhei a fundo. Comecei ali com maconha, daqui a pouco já estava experimentando outras coisas inaláveis, né? Cocaína. Nem gosto de citar tanto assim Sim, essa sim, parte. eu pelo menos nem sabia. Eu usei, assim, muitas drogas diferentes, né? Dos meus 13 aos meus 15 anos. Foram 2 anos, assim, que eu Intensos. experimentei de tudo. E aí minha mãe resolveu se mudar, né? A gente morava em Pinhais, numa casa de aluguel. Ela conseguiu comprar um terreno em Piraquara e começou a construir a casa ali de madeira, simples, né? Mas já era dela, era uma conquista, né? Aí eu lembro que na época eu fiquei revoltado, porque eu não queria sair de perto dos meus amigos, né? Não queria sair dali. A gente chamava Piraquara de terra dos índios, né? Eu não vou para aquele lugar de índio, nem conhecia, né? Daí acabamos se mudando para cá. E durante esse ano ainda que a gente estava morando em Piraquara, eu estudava ali no Tarumã. Foi o ano todo assim, eu gazeava, porque daí em vez de eu ir com o ônibus até a escola, eu descia um pouquinho antes, ia para Pinhais Entendi. e ficava ali e usava droga e apontava, não sei o quê. Cheguei a passar uma noite na delegacia, porque a polícia deu uma geral na gente lá, encontrou bagulho com a gente, enfim. Cara, quem passou por essas coisas sabe que é só loucuragem, né? Sim. Então tive muito, muito intenso essa questão de drogas. Aí, um ano depois, mais ou menos, a minha mãe ela começou a frequentar uma igreja que era assim, pertinho de casa.
né? Começou a buscar Deus ali, não tanto por mim, por causa de um outro irmão meu que também estava mergulhado nas drogas, uma situação mais difícil do que a minha, ao ponto de a gente internar ele várias vezes, assim. Quer dizer, era uma situação em que a família estava degringolando, assim. Então tinha essa situação que era a mais grave, era a do meu irmão, né? Que já estava acontecendo lá em Pinhais por anos, e a gente internando, e ele saindo e fugindo. Foi uns 15 anos assim lutando com esse vício dele, né? O meu ali não chegou a ser um vício tão profundo, mas houve um envolvimento. Agora da parte dele já foi uma questão mais complicada. Então a gente se mudou para lá e minha mãe começou a ir na igreja, buscar por causa dele, sabe? Buscar Deus, buscar, enfim, fortalecimento. Ali ela se converteu. E eu sempre tive um sonho, assim, de aprender a tocar bateria, ter uma banda. Desde criança, assim, eu sempre sonhei em estar no meio da música. Da música. Tinha meus vizinhos que também viajavam com a gente ficava fazendo dublagem, né, de banda, colocava o CDzinho e fazia de conta que estava tocando e cobrava o ingresso dos vizinhos e tal. Então eu sempre tive esse sonho. Aí quando a minha mãe começou a ir para a igreja, ela percebeu que tinha uma bateria abandonada lá, que a igreja tinha ganhado, alguém tinha doado para a igreja e estava lá. Ninguém tocava e tinha essa bateria. E um dia ela comentou comigo, eu vi uma bateria lá na igreja, né? Como eu tinha esse sonho de aprender e ela nunca tinha condições de comprar, porque sempre foi um instrumento muito caro. Sim. Eu me interessei em ir conhecer por causa da bateria, né? Eu tinha cabelo comprido, brinco na orelha, era tudo, né, para a época assim, era tudo estranho, né? E eu fui daquele jeito para a igreja, né? Fui visitar, né? Vi a bateria assim, eu achava muito estranho o negócio de crente, né? Eu nunca gostei de crente, né? Era daqueles que tirava sarro, assim, né? Fazia piada, enfim, terrível. Daqui a pouco eu conto alguns detalhes dessa parte também. Mas eu nunca gostava desse negócio, né? E eu fui por causa da bateria. Participei do culto e tal, meio esquisito, a galera também me olhava meio estranho, mas eu fui com minha mãe. Só que o pastor, ele foi muito acolhedor, né, na época, né? É muito simples, a igreja é simples, mas ele foi muito acolhedor, já me apresentou, né, minha mãe já me apresentou para ele e tal. E naquele dia eu já perguntei para ele, pastor, eu posso levar esses pratos da bateria para dar uma limpada, né, não sei o quê. Nem sabia como é que funcionava, o que eu usava para limpar, mas ele deixou eu levar. Eu lembro que eu levei, aí eu pesquisei, comprei algum produtinho assim que ilustra prata, essas coisas, né? Aí deixei aqueles pratos brilhando, assim, daí levei no outro dia e fui me envolvendo aos pouquinhos. Daí tinha outro senhor lá também que me acolheu demais, já me chamou para perto, já começou a me ensinar os primeiros passos, e assim fui me envolvendo. Quando um belo dia, né, num culto, o pastor fez um apelo, assim, né? Aqueles apelos para aceitar Jesus. E eu lá na frente, minha mãe do lado, e minha mãe falou, você não vai aceitar, não? Pegou minha mão assim, eu vou aceitar. Levantei a mão, muito pelo impulso, né? Mas não foi uma experiência genuína do coração naquele momento, né? Mas enfim, levantei a mão, daí logo marcaram o batismo, me batizei. Cortou o cabelo? Não, ainda não. Era cabeludo, hein? Fiquei um tempo com o cabelo comprido. Daí ali eu já conhecia minha esposa, né, na juventude ainda. Ixi, eu ainda cheguei a fazer trança no cabelo, tocava lá com trança, fiz um monte de coisa ainda assim com o cabelo comprido, né. E fui me envolvendo, fui acontecendo. Só que teve um dia que eu fui visitar meus amigos de novo, meus antigos amigos. Aí nesse dia, cara, eu fui lá, eles me ofereceram de novo um baseado, eu fumei de novo, bebemos e chapamos o coco lá, né? Dormi na casa de um outro lá, eu nem lembro como é que fui parar na casa dele, de tão louco que eu tinha ficado. Isso num sábado, passei o sábado lá e no domingo voltei para casa e fui no culto à noite. Cara, aquele dia foi, assim, uma experiência transformadora para mim. Porque no momento da oração, no final, né, o pastor sempre chamava as pessoas para ir à frente, daí eu fui lá, me ajoelhei, e aí eu senti algo dentro de mim real. Aquele encontro, assim, com Jesus que foi verdadeiro. Ali eu chorei, cara, assim, com vontade de vomitar por causa, né, das coisas que eu tinha feito, me arrependi de ter voltado lá. É porque você vinha de períodos escutando
a palavra, né? E sendo já amoldado. Eu costumo dizer assim para alguns amigos meus, principalmente quando a gente tem alguma conversa a respeito de ateísmo, Uhum. é que ainda que Deus não existisse, hipoteticamente vamos supor que Deus não existe, o bem que a igreja faz para a comunidade em relação ao acolhimento É. é uma coisa assim que Uhum. não tem como quantificar, né? Quantidade de vidas que foram transformadas e mudadas. Obviamente que eu tô tirando Cristo da equação, mas por aquele acolhimento já mudaria muitas vidas. Aí Exatamente. quando a gente coloca Cristo na equação, aí, né, aí é crescimento exponencial, né? Não Sim. tem o que. A igreja ela é muito à frente nesse sentido, né? Hoje em dia, muito mais que governos, enfim. Uhum. Aí houve aquele arrependimento porque teve essa recaída, né? Aí a partir daquele dia em diante que algo dentro de mim mudou, aí ali nunca mais. Comecei a buscar Deus, já foi se envolvendo. Pô, no outro ano eu cheguei na igreja, me converti, eu tinha 15 anos de idade, né? Pra você ter uma ideia. E foi no ano que eu conheci minha esposa e a gente começou a namorar também. Com 16 anos já estava liderando jovens, já tava com a bandinha, já tinha aprendido a tocar, cantar. E ali eu não Já parei tinha mais. cortado o cabelo? Eu acho que eu fiquei aí uns 2 anos para cortar o cabelo. Aí quando eu cortei cabelo, a Que galera fez legal. aquela festa, assim, cortou o Eu lembro cabelo. que a gente não. Deixa eu ver. Nós temos a mesma idade, então eu fui mais ou menos 17, comecei a frequentar, então tinha. Então eu acredito que você sofreu um pouquinho, porque pelo menos lá, eu não sei onde é a igreja que você ia, mas a que eu ia era aquela pentecostal, sabe? Então você tinha que ir alinhadinho, Sim. senão banco. É alinhado. A que eu ia não era tão rígida nesse sentido de vestimentas, Aham. mas claro que tinha um olhar, assim, de estranheza, né? Será que se converteu mesmo? Na época eu ouvi de um dos líderes do jovem, na verdade esse líder falou para minha mãe na época e isso me marcou. Ela feliz que eu estava indo, ele falou assim, soltou para ela, mas no meio do trigo também tem o joio, né? Aí minha mãe ficou Nossa, brava com ele, né? vai que mancada também, né? Bobagem, né? Falta de maturidade. Mas daí eu lembro que eu guardei essa informação e os anos foi passando. Daí teve um dia que eu falei para ele, lembra que você falou, né, que poderia ser o joio? O que você tem a dizer agora, né? Mas acontece nessas coisas, mas graças a Deus, assim, qual é a conclusão que eu chego? É porque Cristo me resgatou mesmo, foi Ele que me pegou, o amor dele veio sobre mim, é o que está me mantendo até hoje, né? De lá para cá eu nunca mais parei de estar vivendo né, nessa busca de Deus, de viver a igreja local. Eu sempre me envolvi em todos os ministérios possíveis, enfim, acho que é o que a maioria vive, assim, de né, tá aprendendo. De tá crescendo, tá aprendendo. Desenvolvendo pessoalmente também, falar em público, eu era capial, eu era tímido pra caramba, eu tinha medo de pessoas, né? Então essa questão de falar em público, de cantar, foi tudo dentro da igreja que eu me desenvolvi, né? Foi tudo desenvolvendo. Então, eu sou muito grato por isso. Quando eu falo para os meus amigos, para as pessoas que convivem comigo, que eu sou tímido, a galera fala, Douglas, para de mentir. E realmente eu sou. Tem algumas coisas que eu não tenho coragem de fazer, de maneira nenhuma. Vou dar um exemplo aqui, que assim, ó, se alguém me der um troco errado, pra mim voltar lá e falar assim, ó, você me deu o troco errado. Não, quando é mais é tranquilo, porque acho que eu me orgulho de devolver. Mas quando fica faltando, eu tenho que reclamar, falar tá faltando R$ 1 e a pessoa achar que eu tô tentando enganar, e aí a maioria, assim, ó, até hoje, 60%, 70% das vezes eu olho assim, se for pouco valor, deixa quieto. Eu não vou lá passar essa vergonha não, mas esse timidez não pode, né? E você acha que essa situação, vamos entrar um pouco na questão psicológica, assim. Você disse que com 4 anos sua mãe se separou e aí você cresceu num lar, eu não gostaria de usar a palavra desestruturado, então, mas num lar tradicional, né? E aí você acha que essa sua ida para esse lado foi mais por questões de influências de amigo, por querer se enquadrar, ou você acha que esse lado paterno, assim, que faltou, que de repente você sofreu nesse período, acabou te levando a essa situação? Eu acho que tem praticamente tudo a ver com essa questão paterna. Apesar que hoje em dia, né,
tem uma grande discussão a respeito disso, Sim, né? sim. Mas no meu caso, é a minha história, né? Sim. Foi isso que aconteceu. Porque não havia aquela figura, poderia ser o pai, poderia ser o irmão mais velho, mas aquela figura que me desse uma orientação sobre a vida, né? Apesar de estar entre 4 irmãos, né, minha mãe trabalhando sempre, eu sempre fui uma pessoa sozinha, Uhum. aprendendo as coisas sozinho. Então, não tinha aquele alguém que me orientasse. Meus irmãos, eles eram bem mais velhos, eles tinham a turma deles, os rolês deles, eu nunca estava junto, né? Então, nem com eles eu tive a oportunidade de aprender as coisas a respeito da vida, né? Então, eu aprendia sozinho, com os amigos, enfim. Então, acho que isso acabou contribuindo muito para eu ir para esse lado, né? Para achar primeiro esse lugar de acolhimento, que se Sim. tornou meio que minha família também, né? De amizade, de estar diariamente ali. A gente tinha aquela mania de sempre estar dormindo na casa do outro, então convivia muito, né? Então acho que sim, teve essa questão paterna, mas também teve a influência, com certeza, né? Porque era a nossa turminha. Alguém apresentou para nós essa turminha. Sim. Alguém que veio de fora também, né, que nos apresentou, enfim. Então sempre tem essa questão de influência. E eu, imaturidade, né? É um pacote, Um monte acaba sendo um pacote no um final. monte de Talvez coisa. tenha dado um gatilho no início por conta disso, mas aí o pacote final é se enquadrar, querer catar com a galera, ser o mais loucão, tipo, fazer parte, pertencer a um grupo, Sim. talvez tenha dado um up disso aí. E dos seus amigos, alguém tem contato ainda? Não tem? Cara, raramente. Eu tenho um desses da época que de vez em quando a gente se fala assim. Aí teve outros que sumiram, nunca Olha, mais. eu tenho uma. Isso aqui é um agradecimento. Eu tenho muita gratidão a Deus. Embora nós não nos falemos muito, mas nós éramos ali na nossa galera ali entre umas 12, 15 pessoas ali que andava junto. O Rony, o Elton, Rogério, o Gu, os meninos que andavam ali. E a gente tem um grupo e até hoje. Cada um segue sua vidinha, mas vira e mexe coloca uma figurinha, coloca uma foto nossa antiga e a gente conversa. E eu tenho muita gratidão por isso, porque eu falo. Quando eu começo a ver essas histórias e olhar para eles, eu vejo o quanto a minha personalidade, o meu caráter, a gente tem muito ligado a esse período que eu vivi com eles. Então, eu vivi situações de responsabilidade, situações de comprometimento quando a gente tinha bandinha de rock. Então, eu tive essa situação com comprometimento com eles. E aí eu percebo o quanto que foi importante. E aí quando eu olho para essa galera nova, que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo pra galera, sai um pouco desse celular, vai viver a vida para ter história para contar, porque quando a gente senta junto ali, eu acredito que você deva ter também várias e várias histórias Sim, sim. para contar dessa galera. Mas quando eu sento junto com os meus, que eu vou lá para casa da minha mãe em São Paulo, cara, é só alegria. Então eu tenho muita gratidão a Deus, porque eu ainda tenho eles, a gente tem um grupo ali, tem quase todo mundo. Infelizmente, uma das nossas amigas nós perdemos para depressão, né? Uma situação muito, muito complicada. Cara, se eu falar a mais legal, as outras ficaram com inveja, mas uma das mais legais, assim que a gente conversava, então acho que é muito importante. Então, como esse espaço aqui é pra gente levar ter reflexões, né? Pra gente fazer reflexões. Então fica pra galera aí que estiver assistindo, que chegou até aqui nesse período aqui. Tenham amigos, é importante. Amigos, obviamente, nem todos serão amigos, né? Ainda mais no mundo um tanto quanto corrompido hoje, eram outros tempos, enfim, mas de qualquer forma, aquele que te der a oportunidade tem amizade, porque ter amigo né, biblicamente falando, tem amigo que é mais chegado que irmão, né, pastor? Sim. Eu admiro e tenho uma certa inveja de quem tem essas amizades que vêm desde a infância e manteve, né? Mesmo depois que cada um construiu a sua história, enfim, mas continuam tendo contato. Eu acho muito legal isso, né? Não foi o meu caso porque nós éramos um grupo menor, Sim. né? E como teve essa questão da droga em si, muitos permaneceram nisso, aí complicou um pouquinho mais. Acabam se enveredando por outros caminhos, né? Porque é uma consequência, né? Traz a violência, às vezes. Eu tenho muitos amigos, amigos não, mas alguns dos
os meninos que estudaram comigo que hoje não estão entre nós mais por conta de que se enveredaram por caminhos mais difíceis, assim, Sim. vamos dizer. E aí a gente fica essa reflexão, né? Eu sempre fiz essa reflexão com os meninos. E até tem uma história muito engraçada que um dos tios deles uma vez ele tinha usado crack. E aí ele chegou com uma pistola bem louca assim, eu fiquei morrendo de medo. E aí ele foi, voltou, e assim, sei lá, eu tenho aquela coisa que é um pouco antiga assim, mas que a galera fala, sabe, de ser o escolhido. E ele foi, voltou, e eu morrendo de medo, e assim, eu não ia pra igreja nesse período, tá? Eu tava ali curtindo meu rock and roll, eu não bebia muito, assim, exagerado, morria de medo da minha mãe. Mamãe vai assistir, batia bem, a minha mãe batia com o chinelo com a esquerda e com a direita, assim, bem. A minha também. E aí eu sempre me segurei assim pra não chegar em casa com qualquer coisa, então sempre fui bem tranquilo. E aí ele passou assim, transtornado pela gente. Aí pegou a arma, olhou, colocou em cima assim e tal. E aí chegou pra gente e falou, ó, vocês três aí. Acho que éramos três, eu, o Elton e o Rony, se eu não me engano. Tá vendo isso aqui? Vocês acham que é da hora isso aqui? Mas eu não quero ver nenhum de vocês assim, ó, cara. Nenhum de vocês com esse negócio. Não. Tá bom. Eu obedeci, viu? E assim, pra você ver esse cuidado que eu falo. Porque quem tá lá sabe que é uma vida um tanto quanto difícil, né? Sim. Cara, o livramento de Deus várias vezes, né? Questão da gente se meter em briga que não era nossa e depois levar corridão e o cara dando tiro pra cima da gente, a gente no pinote e se escondendo em moita. E Deus cuidando. E Deus cuidando. Várias situações assim que hoje você olha e fala, cara, só por Deus mesmo, né? Que ainda tô aqui, tô vivo, né? Consegui construir uma outra história. E depois desse período de conversão, que já era líder, dessa caminhada do Anderson líder pro Anderson pastor, como é que foi? Demorou alguns anos, né? Porque eu sempre, de alguma forma, ocupei esse lugar de liderança, né? Uhum. Como eu entrei ali já como líder de jovens, acho que fiquei uns 4 anos já na primeira vez que eu assumi. Aí depois fiquei um período afastado, depois assumi de novo, então já fui meio que indo para esse lugar do pastoreio, né? De estar cuidando de pessoas, desde os jovens ali. Uhum. Eu sendo um jovem, cuidando de jovem, né? E aprendendo a lidar com situações e, claro, sempre também buscando informação, ajuda, né, para isso. Então foi ali que começou, né? Mas o ser pastor mesmo foi lá por 2014, 2015 que houve a ordenação, mas em 2014 que eu comecei mesmo a ter esse reconhecimento da igreja local, né, que daí eu já tinha feito seminário, etc, né, esses passos que existem, né? Uhum. Cada igreja local tem uma dinâmica, né? Sim. Mas daí em 2015 que houve a ordenação, eu passei a ser então um pastor auxiliar, né, não um pastor titular, né? Uhum. Fiquei alguns anos assim. Aí depois senti o chamado de Deus para abrir uma igreja, daí começou uma outra loucuragem da minha vida. Eu tenho uma questão comigo que assim, eu sou muito reflexivo, assim. Então, por exemplo, eu costumo até dizer aos meninos aqui quando a gente está ensaiando, a gente está conversando a respeito do meu momento no busão, que é o meu momento com Deus, que é 1 hora ali. A Maria, praticamente 100% das vezes eu tô só, difícil encontrar um conhecido. E aí como que eu vou refletindo, como eu vou conversando com Deus, às vezes vou escrevendo, às vezes vou fazendo música, às vezes vou pensando em música, às vezes vou assistindo, enfim, são várias situações. E aí várias vezes eu me pego pensando no lugar que eu estou, né? Ultimamente tem sido nessa questão de streamer, né? Ou podcaster, não sei como que a galera prefere chamar, mas eu me pego refletindo e quando eu tô assistindo algum podcast que eu assisto bastante para aprender, e aí eu vejo aquele cara assim, aí eu, nessa reflexão, cara, eu sou um desses caras que tá ali como, né, como entrevistador, então tem que ter esse cuidado de perguntar e deixar o convidado falar, todas essas coisas, ainda mais eu que falo muito. Quando foi, e aí eu sempre me pego pensando nisso, e quando foi que você
Se houve algum momento que você senta assim, olhou e falou, cara, eu sou pastor mesmo. Teve esse período? Se você se lembra de alguma situação assim? Ou algum problema que você fala, o pastor sou eu agora, eu que tenho que resolver isso aqui. Sim, no início, né? Em 2016, quando eu me desvinculei da igreja que eu estava, eu fiquei 19 anos nessa denominação. Aham. Aí houve essa desvinculação e a gente plantou uma nova igreja, né? Então, nesse primeiro momento, foi assim, muito conflituoso, porque uma que eu ainda não estava tão maduro assim, e eu ainda estava acostumado a trabalhar com a galera jovem, né? E jovem, a gente sabe que é Empolgação, né? empolgação e é muito instável, né? Uhum. E financeiramente também, a maioria não pode, às vezes, contribuir, ajudar. Uma luta, assim, né, nesse período, né? Fazer aquelas cantinas, cada um dá um pouquinho, faz aquela cantina para levantar dinheiro. Bazar e um monte de coisa para tentar pagar aluguel, Eu gosto disso aí. né? Então foi assim, o primeiro ano foi bem complicado por causa disso, né? Daí eu parava e pensava, meu, agora é comigo, né? Não tenho aquela estrutura por trás que existia antes, Você né? pode pedir um conselho, que você pode contar até mesmo financeiramente para alguma coisa. Financeiramente, né? Estrutura ministerial, tudo, né? E foi um erro que eu cometi na época também, de estar meio que sozinho nesse sentido, né? De não ter um suporte, né? Pastoral também para mim, porque eu também precisava, né? Uhum. Daí esse primeiro ano foi bem conflituoso e daí gerou crises em tudo na minha vida, assim, no casamento, tudo, né? Por causa disso. Mas foi nesse primeiro ano, 2016, que eu tive essa reflexão. Eu pensei, cara, eu tenho convicção que Deus me chamou. Isso Sim. eu não tinha dúvida nenhuma. Mas que foi difícil e eu tive esse pensamento, bom, agora eu sou pastor, agora eu não posso, né, retroceder nesse sentido, né? Porque se eu retroceder, fechar, acabou, não vai ter mais nada, né? Nenhum deles que estava comigo ali tinha ainda essa maturidade de, não, eu mantenho, vou ajudar, vamos. Não, era só eu. É porque, cara, muita gente pensa, e inclusive até vinculado pela mídia, enfim, por algumas pessoas desavisadas, em que, mas pastor é fácil, ele senta lá e fica só mandando, né? E não é bem por aí, né? As pessoas têm aquela imagem das grandes igrejas, né? Das grandes estruturas, né? E até a questão de escândalo, às vezes, nos prejudica por causa disso, porque elas têm essa imagem. Mas, cara, tem tanta igreja pequena, tanto pastor, gente boa, né? Não só defendendo a minha parte, mas aqueles que fazem o bem, que fazem o correto, são a maioria. Olha, eu tive alguns... Eu passei, né, 43 anos e, enfim, passei por algumas igrejas e maturo também durante algumas vezes, mas eu agradeço também, foram bons pastores passaram. Deve ter no máximo 2 ali que me falou alguma coisa assim que tenha me machucado mesmo, mas na maioria, e é onde eu falo, e eu sempre bato nisso com a galera lá, falo, cara, a igreja, enquanto denominação, enquanto irmandade, ela faz um bem para o ser humano que é espetacular. Eu já me senti muitas vezes sozinho, não digo no quadro de depressão, porque eu tenho uma situação comigo que é muito forte psicologicamente, que eu não permito, sabe? Às vezes eu não permito, às vezes eu falo, não, tristeza, você não vai ficar aqui não, mas é uma coisa minha, né? Eu sei que não é uma coisa fácil de se fazer, mas graças a Deus eu tenho esse dom natural, vamos dizer assim. Às 6 horas da manhã eu tô dando risada, tô feliz, né? Tô com um problema? Tô, tem bastante, mas tô feliz. Tô, 6 horas da manhã eu acordo, tô feliz. E aí eu não me permito essa questão de tristeza, de depressão e tal. Mas a igreja, ela ajuda muito nessa questão. Sim. Eu já encontrei muitas pessoas que se encontraram nesse lugar de tristeza, de tal, e eu vejo que a comunidade abraça do jeito, fala, não vamos te deixar sozinho aqui não, pega a mão. Porque tem essa questão do cuidado mútuo, né? Até trazendo um pouco essa questão do pastor, porque
O pastor, ele não é um super-homem, ele não é mais do que ninguém. Claro que ele exerce uma liderança ali, mas ele está cuidando também, sendo cuidado. Então, quando há essa cultura de cuidado na igreja, né, na comunidade local, cara, isso faz a diferença na vida da pessoa, para todo mundo, inclusive o pastor, né? Várias vezes eu também não estava legal, mas eu tive esse olhar de cuidado para comigo das pessoas, Sim. dos membros, e eu chamo até de amigos, não são as ovelhas, né? Claro, mas eu não gosto dessa posição de, não, eu sou líder inacessível e as pessoas são os membros e cada um tem, não. A gente está todo mundo, né? A gente está tudo junto aí, né, no mesmo barco e precisamos desse cuidado, desse acolhimento, né? Então, acho que quando a gente consegue construir essa cultura desse cuidado, de olhar um para com o outro, né, faz a diferença na vida de qualquer um, né? Uhum. Porque... Eu fiquei impressionado. A primeira vez que eu vim aqui, e você estava pregando ali, eu falei, nossa, alguém que dedica um tempo à palavra, estudando, né? Porque em algumas denominações que eu fui antes de vir para cá, era um pouco de gritaria, um pouco menos de estudo, né? Não condeno, né? Pessoas que gostam, enfim, mas eu gosto mesmo da palavra, até porque eu sou uma pessoa muito... Eu sou muito criativo, então muitas vezes quando a palavra ela vem com história atrás, eu começo a imaginar aqui na minha cabeça e tal. E aí eu entrei aqui e você falou, cara, que legal. E eu percebo nas suas mensagens, até na nossa convivência aqui, que você tem um olhar diferente, um pouco mais leve, um pouco mais humano assim. E aí eu te pergunto, essa maneira, quando foi que você se adquiriu através da teologia, ou você sempre teve esse olhar mais, calma, galera, não vai por aí, calma aí. Sim. Bom, a igreja que eu me converti, eu fiquei a maior parte do tempo, e vamos dizer assim, era uma igreja de uma teologia pentecostal. Então eu vivi essa realidade a gente chamava do reteté, né? Uhum. Da experiência. Eu vivi, eu experimentei, eu pregava diferente antigamente. A ênfase era maior nesse sentido, não tanto para a palavra. Uhum. Mas eu sempre gostei muito de ler e de aprender. Então, eu começava assim, quando eu comecei a pregar também, eu sempre gostei muito de ler o texto como ele era e tentar entender, explicar como ele era e aplicar, né? Só que houve uma mudança teológica, né? Quando, em 2016, aí que eu saí, eu já estava nessa mudança teológica, eu comecei a aprender a teologia reformada, né? Que é uma outra linha teológica, diferente da pentecostal, que, de alguma forma, ela não te incentiva mais, mas ela te conduz mais a essa questão do estudo, de se aprofundar mais, de entender o texto bíblico, de não ficar só naquela questão, Deus me revelou algo aqui nesse versículo. Uma situação mais espiritual, e descorrer o contexto histórico. Eu vi que você usa muito contexto histórico, referência de como funcionava determinada situação na época, e trazer esse contexto histórico. Essa riqueza aí que é o que me deixa... Porque a pregação hoje, a gente chama de pregação expositiva, né? Esse estilo de pregação. É aquela que você lê a Bíblia, você explica a Bíblia, né? É claro que é um trabalho de interpretação ali, e você aplica para os dias de hoje, né? Porque a Bíblia, cara, ela, né, é um livro antiguíssimo, né? Ela foi escrita num período de 1500 anos, né? Esses 66 livros por aproximadamente 40 autores. Então, em épocas diferentes. Então, você tem que entender quem escreveu primeiro aquele livro da Bíblia. Depois você tem que entender para quem ele escreveu. Em que contexto foi escrito? Por que foi escrito? Porque se a gente pegar ferro e fogo, né, trazer para nossa realidade hoje, tem coisas que ficam, né, não cabem mais, né? Então você tem que entender um contexto e aplicar da forma correta nos dias de hoje. Então isso é uma pregação, né? E confiar que a Bíblia é suficiente. O que acontecia na época que eu não era assim, vamos dizer, né? Usando os meus exemplos. Que às vezes a gente não confiava tanto na Bíblia, a gente tinha que dar um jeitinho, tinha que fazer um mover, tinha que fazer alguma coisinha a mais, uma pitadinha a mais, para ficar mais atrativo, entendeu? Tinha que acrescentar algo ao Evangelho, porque ele não era suficiente. Então isso para mim acabou. Hoje eu acredito que a Bíblia ela é suficiente, se ela for bem aplicada, bem explicada. Ela é a palavra de Deus, né? Então, é isso, é confiar na suficiência das Escrituras, né?
sem eu interferir em nada, procurar ser o mais fiel possível na interpretação e na aplicação dela, e acreditar que ela é suficiente. Ela não precisa da minha ajuda, ela não precisa do meu jeitinho, ela não precisa da minha contextualização total para tornar ela mais atrativa. Não, ela é suficiente. Tanto que um dos lemas que a gente usa aqui da Reforma Protestante é esse, né? Sola Escritura. Né? Somente a Escritura, claro que tem os outros, né? Mas é o que a gente mais adota aqui, porque a Bíblia é suficiente. Então, claro que houve assim, não foi de um dia para a noite, foi anos, né? Sim. Trabalhando, estudando. Até porque às vezes a gente passa pelo mesmo texto, você teve uma interpretação, quando você passa, você... Peraí, essa vírgula não estava aqui. Aí você começa a mastigar tudo de novo. Não, peraí, você vai voltando e algumas coisas vão se modificando, né? Embora o sentido, a direção aponte a mesma, que a Maria, né? Quase todas é Cristo, mas você tem uma interpretação diferente num determinado momento ali, ou um conhecimento a mais, né? Você fala assim, isso acontece muito comigo, assim. Então essa aí eu volto lá atrás numa palavra, falo, caramba, isso aqui era assim, cara. Eu fico, que legal, isso é uma coisa muito legal. Esse olhar mais humano que você citou, né, essa minha maneira mais leve, isso foi surgindo conforme eu fui apanhando muito, entendeu? Porque assim, no ministério, na questão de igreja local, mano, eu apanhei demais, sofri demais, entende? Então... eu precisei aprender a passar por esses sofrimentos, né? E conseguir hoje ter um olhar mais humano para as pessoas, porque comigo não foi assim. Sim. Comigo foi muito pesado, né? E hoje eu consigo ter essa leveza com as pessoas e me colocar nesse lugar de igualdade, né? Saber que todo mundo está lutando todo dia, e eu, né? Não sou o perfeitão, eu não sou o sabe tudo, por mais que eu tenha, né, a questão de ser o responsável pelo ensino, vamos dizer assim, da igreja, eu não posso me colocar nesse lugar de saber todas as coisas. Não tem problema em falar, olha, aqui eu... tem coisas que eu não sei. Passei por muitas pessoas que falam assim, não, eu sei tudo. Assim, tem coisas que eu vou aprender com uma pessoa mais simples, né? E aqui tem um perigo em você estudar muito, em ir para esse lado. Que às vezes você não encontra o equilíbrio, você fica só, se torna um teólogo chato. Sim. Entendeu? Daí se torna arrogante e acha que pode ficar batendo em todo mundo e corrigindo todo mundo porque eu sei. Então eu também tenho que cuidar com isso e encontrar esse equilíbrio de saber, cara, a boa teologia, ela tem que me conduzir com os joelhos no chão, né? Ela tem que me derrubar no chão e não me colocar num lugar de sabidão. Ela tem que me derrubar aos pés de Cristo, para saber que eu sou humano, que eu sou pecador e que Cristo é tudo para nós. Então é isso que eu tenho procurado, né, tentado viver pelo menos, né? Essa leveza, mas ao mesmo tempo um temor em relação à palavra. Pra gente caminhar pro final, que eu falo pra você que tem passado, deu 42 minutos de conversa aqui, pra mim não foi nada. Pra gente caminhar pro final aqui, antes de eu terminar, eu quero falar das suas profissões, tá? Mas uma pergunta difícil, difícil essa aqui. Ou não, né? Não sei, pra mim é porque eu não encontro palavras, mas o que é Jesus pra você? Quem é Jesus pra você? Olha, poderia falar várias coisas, mas para mim ele é Deus, o Criador de todas as coisas, né? Jesus é Deus que se tornou homem, que veio até nós, que se colocou no nosso lugar, que venceu, né, as nossas limitações. E é isso, né? Para mim Jesus, além, né, dessa questão íntima de ser esse Deus pessoal, ele é o Senhor do universo que sustenta todas as coisas. É o mesmo que morreu, ressuscitou, é o mesmo que criou, que estava lá na criação de todas as coisas, né? Então é isso. Para mim Jesus, ele é o Deus encarnado mesmo. O verbo, né? O verbo que você na introdução de um CDs do cantor que chama Felipe Valente, ele diz, né, e haja luz, e aí ele completa, e houve cruz, né? Sim. Diz, fazendo a referência que o plano, o projeto de Cristo está lá naquele haja luz. Passando agora para a parte mais esquecendo um pouco a questão da igreja, pro Anderson, tirar a palavra para o pastor Anderson aqui. Profissão, quando foi que você falou assim, eu vou estudar isso aqui e vou atender pessoas?
Porque eu fui buscar ajuda para mim primeiro, né? Eu fui buscar me conhecer, comecei a fazer, na época, me interessei muito pela psicanálise, né? Comecei a fazer análise pessoal, ao mesmo tempo que estudar, né? Eu entrei numa formação, cara, e foi, assim, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, né? Primeiramente, pessoalmente, porque eu vinha também com questões emocionais já há alguns anos, precisando, né, ter esse autocuidado, porque eu sempre estava cuidando dos outros, mas não estava cuidando de mim. Sim. Então eu precisei primeiramente buscar para mim. E foi nesse momento que eu gostei muito, comecei a estudar e faço, vai para 3 anos que eu faço análise. Eu amo. Quando pô, muita gente vai assistir uma Douglas, que pergunta é essa? Mas, assim, quando eu falo assim que eu fiz uma terapia, eu passei por um psicólogo, e quando eu falo assim que eu passei pela psicanálise, eles têm o mesmo peso ou são... São abordagens diferentes, né? São abordagens diferentes, mas que eu vejo que visam a mesma coisa, que é o bem do indivíduo, né? O bem-estar do indivíduo. A abordagem da psicanálise, ela é diferente da psicologia. Acho que o André teve aqui, né? Sim, Deve ter sim, ele falado falou um pouco bastante sobre isso, né? Então, eu gosto muito, sempre gostei muito desse assunto, né? Antes de estudar a questão da alma, das emoções e tal. Mas aí eu fui aprender mesmo quando eu fui fazer a formação. Aí eu vi que muitas das coisas que a gente tinha aprendido até em relação à igreja eram questões que vinham da psicanálise, né? O próprio evangelho, para mim, encaixou muito bem com a psicanálise, porque tem gente que olha sem psicanálise, né, o Freud, e fala, não, ele era um ateu, é totalmente o oposto da fé, que tem a ver uma coisa com a outra. Para mim tem tudo a ver, né, porque eu fui realmente compreender o ser humano quando eu comecei a me compreender. Então isso também me ajuda muito hoje a lidar com as pessoas. Etc. Durante um bom período, o velho homem, né, sabe, gente, o velho homem, eu tinha meio que um preconceito com as questões de psicológicas, com psicanálise, psiquiatria, por conta disso mesmo. Falar, esses caras tudo ateu aí, querendo... E aí depois, como a gente vai amadurecendo, na idade, a gente vai entendendo como as coisas funcionam. E assim, por exemplo, o que faz, né? Quais são os elementos que levam uma pessoa a procurar o atendimento com você? Geralmente quando ela está nas crises assim mais intensas, né? Ansiedade, questão de depressão, ou às vezes ela está com um conflito já grande em alguma situação familiar, delas procuram, né? Só que daí chega na análise, a pessoa traz isso, Sim. que para nós é um sintoma, né? E ali na análise você começa a vasculhar, e às vezes não é sobre aquilo que ela trouxe. Geralmente não é. Geralmente não é. Imagino que, sei lá, 90% é você. Ela vem falando, tipo, de ansiedade. Daí, conforme vai avançando as sessões, você vê que não era o assunto principal, né? Você vai puxando o fiozinho, ela vai trazendo conteúdos e conteúdos, né? Para ela passar também a ter consciência do que está acontecendo. E quando ela percebe o sintoma, a situação ali, ela diminuiu, até acaba, né? Você chega a medicar pacientes ou não? Ou é só... Não. A psicanálise, ela não medica. Quem faz é o psiquiatra, né? Sim. Ele sim é o médico que passa a medicação. A psicanálise, ela trabalha só com a questão da análise pessoal. Mas mesmo, chega a ter algum tipo de exercício durante as sessões? Ó, vamos fazer um exercício de respirar. Eu não sei, eu nunca passei por isso. Então, vamos... Quando você estiver passando determinado, fecha o olho, respira, faz alguma coisa, ou acaba, você vai puxando o fio, e aquele falar já vai... A análise, ela é diferente, né? Ela não trabalha muito essa questão de exercícios, de questões comportamentais. A gente trabalha o que a gente chama de livre associação, ou seja, a pessoa está naquele ambiente e ela tem a liberdade de falar o que ela quiser, do jeito que ela quiser, o que vier da mente, ela fala livremente sobre aquilo, né? Ali não vai ter a minha opinião, não vai ter o meu julgamento, não vai ter nada sobre mim, é sobre a pessoa. Sim. Então ela tem esse ambiente onde ela possa falar. E ali ela começa a falar tudo que está dentro dela, né? Sem a preocupação se está certo, se está errado, se é isso ou se é aquilo. Totalmente livre, é a livre associação. E através dessa livre associação, né, ela consegue jogar tudo para fora,
Eu vou com um olhar mais Técnico, clínico, técnico, eu vou observando, porque a ideia da sessão em psicanálise é desvendar o inconsciente. É fazer com que a pessoa perceba que ela tem alguns movimentos inconscientes. Sim. E ela precisa tomar consciência daquilo. Então eu vou percebendo, eu vou puxando, eu vou provocando, vou questionando, né? E vai puxando uma coisa ou outra. E a pessoa mesma ela vai tendo essa clareza do que está acontecendo. Sim. Né? Porque eu não posso, se eu perceber algo na pessoa, eu não posso simplesmente chegar e jogar, ó, é isso. Porque ela não está estruturada para isso. Entendi. Então preciso trabalhar para que ela, por si só... Vai, como que a gente fala? Vai mexendo no terreno, vai estruturando para que ela tenha contato com aquela questão dolorosa. Que geralmente são questões dolorosas da infância, são ciclos repetitivos que ela não percebe, mas vem lá de trás e está se repetindo na vida adulta. Uhum. Então ela vem, quando ela percebe, ela falou, a ideia, eu sempre falo assim, na análise é uma pessoa que fala, mas são duas pessoas que escutam. Sim. Ou seja, eu estou escutando, mas ela está falando e ela também está se escutando. Né? Você já viu pessoas que falam e não escutam o que fala? Aí você repete o que ela falou e ela até se assusta às vezes, mas eu não falei isso. Exatamente. Né? A pessoa não se escuta às vezes. Então esse ambiente é para isso. E através disso a gente vai vasculhando esse lugar aí desconhecido do inconsciente e vai trazendo essa consciência, essa clareza. E aí, através dessa consciência, dessa clareza, a pessoa vai tomando, ela vai dosando as atitudes por conta de que ela vai encontrando algumas situações que ela já passou, falou, opa, já passei por isso aqui. Ela vai trazendo a memória ali, aqui, ele fala, não, já andei por aqui, então vou por aqui. Vai ressignificando, vai elaborando, que a gente fala, né? Então ela tem a capacidade de agir diferente quando ela tem consciência. É a mesma coisa quando você tenta mudar uma pessoa, por exemplo. Uhum. Você tenta mudar a pessoa, abrir os olhos da pessoa e ela não enxerga, porque ela não teve ainda essa consciência. Mas quando ela tem a consciência, ninguém precisa falar nada, ela mesma vai conseguir mudar, enfim. Então é essa conscientização que acontece, é quase algo pedagógico que acontece na análise, assim. É incrível. Eu poderia falar horas sobre isso aqui, porque não é porque é a minha área, mas assim, eu amo. E você já... deixa eu ver, eu fiz essa mesma pergunta pro André, mas ele foi malandrovska, que ele escapou bem. Então deixa eu elaborar ela de um jeito que não dê. É assim, ó. Eu perguntei pro André qual foi o paciente mais difícil que ele tratou. Aí ele respondeu, todos são difíceis. Mas assim, teve algum paciente, assim, obviamente que eu não quero nem nome, nem precisar... Sim. Nada, mas algum paciente que você olhou e falou, cara, esse aqui é um desafio para mim. Que te fez debruçar sobre os livros, teve que voltar lá na faculdade e falou, cara, eu já li isso aqui e tal. Que você se lembra assim, você falou, isso aqui... Sim. Casos difíceis eu gosto. Eu adoro quando é BO assim, feio. Eu gosto mais. Não que eu me ache bom, né? Não que eu ache bonzão, mas assim, eu gosto. Mas teve questão desafiadora de eu, assim, tentar entender mesmo. Era um adolescente e ele trazia muitas coisas fantasiosas, né? Só para eu saber se aquilo era verdade, era coisa criada da mente dele, assim, foi um desafio para eu tentar entender realmente o que estava acontecendo. Mas no início, qualquer pessoa escutando ele diria, que massa, né? Que o cara é incrível, né? Uhum. Mas era um mundo fantasioso que ele criou. Não era algo real, não era a vida dele que ele estava contando. Era uma outra vida que ele criou e teve um motivo porque ele criou essa vida fantasiosa. E o que ele trazia para mim era essa fantasia, não era quem ele era de fato. Então, e aí você vai se desviando daquela fantasia para encontrar o motivo quem dela. Ele era realmente. E aí chegou? Mostrar quem ele era. Tava chegando, mas daí ele desistiu de fazer. É o que acontece, as pessoas bastante, fogem, né? Não, isso eu tenho alguns exemplos que eu vejo, já melhorei, não preciso mais. E aí ela retrocede tudo aquilo que... Isso, ela mesma se dá alta, né? Ela se dá alta. Acontece muito, infelizmente, né? E o desafio de vender um apartamento, é difícil? Ixi, essa é a área mais recente minha, né? Mas é outro mundo também bem difícil, né? Eu sei que tem aquela visão de status, né? Que ganha, que não sei o quê. Mas na realidade do dia a dia é uma relação daquele jeito, né?
Você vendeu algum imóvel, é demorado. E fala com gente chata. Fala com gente chata. Aí os processos de financiamento são processos demorados. Então é desafiador, né? Aí quando você recebe, você não pode dar uma de louco, né? De querer gastar tudo, você tem que Você sabe que você... fracionar. A não ser que você faça 2 vendas maravilhosas assim, aí é alegria. Sim, mas não aconteceu ainda. Mas vai, qual que é o lugar que você tá? Não sei se pode falar o lugar que você está trabalhando lá. Posso? Se você quiser divulgar, fica à vontade aí. Não, eu não... A imobiliária é na WSK Imóveis, né? A imobiliária de um amigo meu, e ele é uma certa ovelha minha também, né? De vez em quando ele aparece na igreja, quando ele lembra. Mas receba esse puxão aí. Ele me convidou na época para estar junto com ele, né? Uhum. Ele acreditou mais em mim do que eu mesmo, né? Trabalhando nessa área. Né? Mas tem sido legal, assim, né? Uma área diferente, eu gosto de aprender coisas diferentes, né? Então foi um convite que eu recebi e eu tô lá, vai quase 2 anos já que eu tô ali na imobiliária. Precisei fazer o curso e tudo, né? Para estar atuando, né? E estamos lá, até Deus permitir, né? Não vejo como algo assim futuro para mim, não. Tá sendo algo legal nesse momento, mas... Eu tô estudando algumas novas possibilidades aí para aquela renda extra, né? Eu pretendo não sei, na verdade eu não sei se eu vou sair ou não do serviço. Se eu falar que eu pretendo, eu não sei, porque eu sempre tô procurando áreas novas, né? Coisas novas para fazer, mas enfim. E nesse momento também eu tô pensando, tô calculando os riscos de entrar no desafio. E é difícil, né, Anderson, que a gente tem as responsabilidades com casa, com essas coisas, os boletos chegando, e a gente nessa responsabilidade é um lugar meio de agonia, né? Que às vezes, quando você entende, na última conversa com o Eduardo aqui, que a gente fala que o homem é o provedor, né? Quando a gente entende esse lugar de provedor, a gente ganha umas barbas brancas, né? É crise direto, né? De ansiedade, quando o dinheiro não vem, qualquer homem, né? Entra em crise, né? Então tem que dar um jeito, né? Como diz o homem, tem que resolver as coisas, né? Não que a mulher também, na verdade, eu vejo que a mulher resolve muito mais do que o próprio homem. Né? Tem nem comparação com isso. Tem essa questão de distinção, né? O fato delas fazerem 2 coisas ao mesmo tempo já é maravilhoso, porque às vezes eu olho assim e falo assim, como? Mas consegue. A minha mesmo é 1000 vezes para frente do que eu mesmo, assim. Então, mas é desafiador, né? Ainda mais quando você se propõe a fazer uma transição profissional, né? Ir para uma outra área, assim, é sempre complicado até consolidar, né, aquilo. Mas a gente vai tentando, né? Uma hora... Entendi. Boa sorte lá. Amém. Tomara que o pessoal... aos meus milhões de seguidores, vou chegar lá, de seguidores, aqui tem Se precisar de atendimento online, faço também. Faz atendimento online, e eu vou falar, para vocês que estão escutando aqui, eu me surpreendi quando vim aqui. Quando eu morava lá em Curitiba, eu morei ali na região de Santa Cândida, depois para Colombo, mas já morei no Água Verde ali. Quando falava de Piraquara, eu falava, você é doido, Piraquara, cidade da cadeia, tal, que não sei o quê. E aí, quando eu passei por uma situação que eu precisei me mudar, e aqui o meu amigo Tio Marco falou, Douglas, se você quiser, a vizinha lá tá alugando, como eu conheço você, ela falou que é só você chegar lá, dar o calção lá e entrar, ela não vai nem... Vai só digitar o contrato lá. Eu falei, então aceita, tava precisando, né? E aí eu vim. Cara, e como que eu gosto daqui, viu, parceiro? Cidade boa. Gosto muito. Eu não saio. Então, Douglas, mas você gasta 1 hora para ir pro centro. Beleza. Todo dia eu gasto 1 hora no ônibus, que é aquela situação que eu falei que é eu e Deus, eu vou batendo aquele papo com ele. Mas, cara, o final de semana aqui, que às vezes passa cavalo aqui, dependendo da rua que você entra, tem criança brincando de bola, ainda isso acontece aqui. Cara, isso pra mim é fenomenal. Então, se você mora em Curitiba, Pinhais, fala assim, não vou pra Piraquara lá que é ruim. Não é ruim, o centro é que tem de tudo. A galera que gosta de correr, fazer ciclismo, tem... então tem isso, né? Tem vários circuitos aqui né, que passam em lugares bonitos. Muito bem lembrado, né? Você também tá se aventurando, né? Por umas corridas, umas trilhas, umas montanhas. Faz algum tempo que a minha esposa, né, me carregou pra esse lugar aí. Aí ela vício. Te carregou ou ela te carrega? Ainda carrega, mas é um certo vício, né? Que depois que você entra, já era. Você gosta, né? Então, de vez em quando eu participo de umas corridas trail, né? Que eu gosto de corrida de trilha. E subir montanha também. O pessoal fala que corrida de trilha é pra brabo, hein? É pesado. Quem corre em asfalto, vai pra trilha, sofre bastante.
Mas é gostoso, pô. Cara, eu tive esses períodos na minha vida, eu tenho muita vontade de voltar, mas parece que eu não consigo sabe? Parece que não me sobra oportunidades pra ir, mas qualquer hora eu vou. Eu quero o pessoal que me segue no Instagram e vai ver, eu vou postar umas fotos lá de umas trilhas, eu vou. Nem que for pra mim, sabe? Passar por cima de tudo que eu penso. Não, tem que ir. Bom, senhora, já deu uma hora aqui, antes da gente Valeu. terminar, né? Estamos chegando no Dia das Mães. Deixa um recado pra galera ali, pras mães ali, pras mães, pras pessoas, enfim, o que você quiser ali, que aí eu já termino. Amém. É isso, pessoal. Agradeço a atenção. Espero que tenha sido proveitoso esse nosso papo. Eu deixo essa mensagem, né, para as mães agora de domingo. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Esse lugar tão especial de gerar a vida, e nós só estamos aqui por causa das nossas mães, né? Então, que esse amor de Deus, que está acima de todas as coisas, venha envolvê-las aí de uma forma especial nesse domingo e possa ter, né, os almoços familiares aí, que seja um momento agradável para aqueles que vão ter essa oportunidade. E todos que estão aí também assistindo, né, que Deus abençoe, e precisando de qualquer coisa, estamos à disposição. Beleza? Vou deixar o Instagram ali na descrição do vídeo, deixa o Instagram. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. A 1 hora. Lembra que você falou? Não sei se a gente consegue, viu? 1 hora e dá pra puxar mais. Dá pra ir mais. Você que acompanha até o final, agradeço muito. Eduardo, irmão, tamo junto. Multiverso Studios, os meninos lá do serviço. Os meninos lá do serviço, eles me dão uma força, eles não fazem ideia da força que eles me dão. Porque eles assistem, eles não só assistem, eles assistem, comentam. O pessoal que manda mensagem também. Muito bom. Curtam o vídeo, compartilhem. Mãe, beijo, te amo. Domingo é Dia das Mães, né? E minha mamãe lá, eu só até falho nisso, que eu deveria ir vê-la lá mais vezes, mas ela entende que quando a gente tá nessa posição de buscar o nosso lugar ao sol, às vezes fica difícil, mas sempre que eu posso eu vou lá. E ela tá muito feliz que agora ela tem a chácara dela e eu vou direto pra chácara. Eu falei, mãe, o dia que eu for, já se prepara que eu não vou parar nem em casa, eu vou só colocar todo mundo pra dentro do carro e ó, eu sei que ela vai ficar muito feliz. Então, mãe, eu te amo. A todas as mamães, feliz Dia das Mães. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Multiverso Studio, o Eduardo, irmão, tamo junto. A figurinha da Copa na banca do Fred, né? Também tem no Instagram, vai ficar embaixo aqui. Ponto de troca, um monte de coisa. Eu tô ajudando ele lá e também tô me fortalecendo um pouquinho. Porque eu tô juntando dinheiro que eu quero fazer isso ao vivo. Opa. E aí, ao vivo, o negócio pega mais, que a galera quer perguntar, aquela coisa toda. Tal. Aqui é gostosinho, aqui é só um ensaio. Só um aqui gostinho. É só um gostinho, ao vivo mesmo que o negócio deve pegar. Eu tô louco pra experimentar, mas tudo no seu tempo, graças a Deus. Muito obrigado, pastor. Valeu, obrigado. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade também. Essa caneca aqui é sua, um presente do Multiverso Studio. E vamos ficar de pezinho olhando ali. Ó, vamos segurar ela aqui. E vamos ficar de pezinho olhando ali, que essa vai ser a foto da capa oficial. Aí. Beleza? Então, pessoal, comentem o que acharam aqui embaixo, compartilhem este vídeo com todo mundo e, claro, deixem o seu like.